Confecção de cladogramas no Ensino Fundamental 2. A edição desse mês do blog Águas Livres busca dar um exemplo de como de fato fazer esse tipo de coisa no Ensino Fundamental 2. É bom lembrar que já tem 2 meses aí que eu tinha falado que é possível fazer e como fazer, e até tinha escrito, né? Eu tô mostrando aqui exatamente um pedaço do blog de 2 meses atrás, né? E exatamente é sobre isso que nós vamos ter um tempinho para pensar a respeito no post desse mês. Eu gostaria, claro, de lembrar, né, as premissas educativas por trás de ensinar esse tipo de coisa já foram comentadas em outro lugar. Eu não vou me estender sobre isso aqui. Eu quero realmente ir direto ao ponto e mostrar uma técnica didática de como fazer isso, então, no Ensino Fundamental 2. Vejamos, então, no que consiste essa atividade de construção de cladogramas para o Ensino Fundamental 2. Quem acompanhou o blog no mês passado deve ter visto a minha tentativa de uma proposta didática para Ensino Fundamental 1. Naquela oportunidade, eu sugeria como máximo de dificuldade o uso de apenas 3 táxons, mas é desse ponto que eu sugiro que nós partamos no Ensino Fundamental 2, porque com 3 táxons a resposta já não é trivial, são 3 respostas possíveis de cladogramas. Claro, descartando a possibilidade de politomias que complicariam muito a situação. Isso, inclusive, já foi explorado em alguns artigos científicos. Para começo de conversa nesse nível de ensino, a ideia de 3 táxons é bastante interessante. Mas um pouco depois, então, para desenvolver um pouco mais as capacidades cognitivas e apresentar um desafio compatível já com a idade, um pouco mais compatível com a idade dos estudantes, com o nível de instrução dos estudantes, eu sugiro que se usem 4 táxons. Como exemplo, para mostrar como deve ser feito ou como pode ser feito, um grupo de aranhas, um de orquídeas, um de cogumelos e um de musgos, todos eles presentes nessa imagem, nessa composição aqui embaixo. Seria interessante que, na verdade isso aqui é apenas uma sugestão, que cada um dos táxons seja representado por apenas uma letra a partir daqui, pode ser a letra inicial, para facilitar a referência, para acelerar o processo. Essa etapa é dispensável, mas economiza um pouco de trabalho e facilita a comunicação também. Desde que, claro, exista uma legenda ou seja muito claro a que cada uma dessas letras se referem. A partir de então, o exercício se fundamenta em buscar ou examinar os grupos de organismos a fim de encontrar quais são as semelhanças, mas quais são as semelhanças exclusivas, as características compartilhadas entre os táxons. No meu exemplo, eu estaria, para começar, reunindo todos esses táxons em um conjunto muito grande que é chamado de conjunto universo, que os reúne porque eles possuem uma característica em comum em relação a elementos que poderiam não estar dentro do conjunto. No meu exemplo, a característica é metabolismo. Aqui está. Para que o exercício possa apresentar uma resposta interessante, uma resposta útil, é fundamental que se encontrem subconjuntos dentro desse conjuntão. No meu exemplo, 2 subconjuntos foram encontrados.
Lembrando que, inclusive, é possível que existam subconjuntos dentro de subconjuntos. É bem possível. Tudo depende, claro, das características, das evidências percebidas. Nesse exemplo, um subconjunto formado por cogumelos e aranhas é definido pela presença de células com só um flagelo. É claro que isso não dá para se perceber nas figuras. É uma informação que teve que ser pesquisada ou fornecida de algum outro jeito ou examinada em outra fonte. Por outro lado, o conjunto formado por orquídeas e musgos se dá pela presença de clorofilas, que estão presentes nesses dois, mas não nesses dois. Mais uma vez, olhando as imagens ou investigando esses organismos, não é possível encontrar clorofilas. Os vários tipos de clorofila poderiam ser vistos com microscópios potentíssimos ou essa informação teria que ser encontrada em alguma outra fonte de dados. Isso é facilmente entendido quando nós nos lembramos que a ciência depende fortemente das análises conjuntas, do compartilhamento de informações. Então, as informações fornecidas por outros cientistas poderiam sim, por que não, ser usadas também como fonte de dados. Notem que quaisquer outras características poderiam ser usadas. Né? Poderia, de repente, fazer menção à existência de parede celular, e nesse caso a combinação aqui seria bastante diferente. Cogumelos entrariam juntos com orquídeas e musgos. Os cientistas chegam mais perto das respostas, ou pelo menos imaginam assim, quanto mais analisam, quanto mais investigam, quanto mais descobrem sobre os seres vivos. A resposta definitiva é difícil de ser atingida e a certeza de que nós chegamos lá é mais complicada ainda. Mas continuando, vamos considerar que esse tenha sido então o meio escolhido para resolver essa organização de seres vivos. A partir daqui, poderemos construir então um cladograma. Percebam que o cladograma necessariamente deve representar a informação presente nos conjuntos do diagrama de Euler. Isso é fundamental. A diferença é que o cladograma estabelece mais um eixo, ou se dispõe em mais um eixo, que é o eixo do tempo. E o tempo vai transcorrendo da raiz para os terminais. Ou seja, esse ancestral que apresentava metabolismo é mais antigo do que o primeiro representante das orquídeas, que surgiu nesse ponto. Não é? Bem, e o que essa história está revelando? A coisa é mais ou menos assim. O ancestral de todos esses que possuía metabolismo deu origem a dois descendentes. Um tinha clorofilas e outro tinha células com apenas um flagelo. Vejam, essas são características já percebidas na etapa da formação ou da construção do diagrama de Euler. Agora, cada um desses descendentes desse grande ancestral aqui, antigo e já extinto, cada um deles, desses descendentes hipotéticos, se torna um ancestral hipotético daqueles que vieram depois, olha só. Enquanto esses são filhos desse aqui na base, eles são pais desses que vieram depois. Mas, claro, entre aspas, né? Pensem que esses não são indivíduos. Cada uma dessas linhas representa espécies. Bom, curiosamente, da mesma forma que cogumelos e aranhas têm células com apenas um flagelo, nós temos que entender que essa é uma característica não presente nos outros seres vivos do cladograma. Da mesma forma, clorofilas,
A presença de clorofilas, que é algo que acontece tanto, ou que surge, ou que está presente tanto em musgos quanto em orquídeas, em decorrência da herança das características desse ancestral, essa é uma característica presente exclusivamente nesses dois tipos de organismos, nessas duas espécies, nessas duas linhagens, mas não nessas outras duas. E como é que se monta isso? Bom, a estratégia recomendada é começar unindo os que estão mais próximos. Vejam só, cogumelos e aranhas estão mais próximos entre si do que qualquer um deles está com os outros táxons representados. Então, faz-se algo conhecido como clado, ou então você pode perceber que isso lembra um Y quadrado ou uma baliza de futebol americano, né? Então, se unem essas duas espécies aqui. E a mesma coisa tem que ser feita com esses dois, porque eles também são mais próximos entre si do que qualquer um deles é com cogumelos ou com aranhas. Da mesma forma, desenho um Y quadrado para uni-los. O que vai sobrar aqui é essa base conectando-os e um ancestral representando a origem de todos eles. Vejam só. No meu exemplo, eu coloquei dois subconjuntos excludentes dentro do conjunto maior. Esse seria um exemplo bem diferente. Veja, eu teria um conjunto universo, dentro dele uma espécie e um subconjunto. Dentro desse subconjunto, outra espécie e outro subconjunto. E dentro desse subconjunto, duas espécies. Os cladogramas que representariam bem esse tipo de organização, esse tipo de conjunto de semelhanças, ou esses níveis de semelhanças, melhor dizendo, seriam esses. Vejam que são cladogramas com desenhos diferentes, mas todos eles estão representando a mesma coisa, olhem só. Dois estão mais próximos entre si, e esses dois estão mais próximos desse do que desse aqui. Vejam, a mesma história se repete nesse outro tipo de cladograma. Vejam só. O conjuntão está sendo representado por todos os táxons. Esse subconjunto está sendo representado por esse clado, que reúne só esses três táxons. Claro, né, esses três táxons específicos. E esse subconjunto, por assim dizer, estaria agrupando, estaria evidenciando o parentesco mais próximo entre essas duas espécies. E note que a mesma coisa se dá nesse tipo de cladograma. Porque, claro, um cladograma não deve ser lido nem da esquerda para a direita, nem na diagonal, nem da direita para a esquerda, mas sempre da raiz para os terminais. Sempre. E nesse caso, esses três cladogramas são coincidentes e representariam esse tipo de organização. Ahá! Recomendo que você, se sentiu perdido ou abandonado, dê uma olhada no blog do mês de... a gente está em abril, então mês de fevereiro. Foi no mês de fevereiro que foi feito, então, um curto texto que exemplifica, ou melhor dizendo, que explica, né? O exemplo está exatamente aqui, nesse pequeno vídeo, mas que explica, então, como deve ser feito um cladograma. Um grande abraço e até a próxima.